Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou aqui para a gente analisar mais um fiasco do Vasco diante do Flamengo pelo Campeonato Carioca. Dessa vez 2-1 para o Flamengo, né? Eu esperei a poeira baixar um pouquinho, analisar com a cabeça mais fria, porque a gente acaba, por emoção, falando coisas assim, muito assim, pelo estresse emocional, por tudo do jogo e coisas às vezes indevidas. Então a gente agora, esperei um pouco abaixar, analisar mais esse jogo para a gente colocar os pontos certos com a cabeça no lugar sobre esse resultado de hoje, que afastou o Vasco das finais do Campeonato Carioca. E agora o Vasco vai ter aí cerca de 3 semanas para colocar a casa em ordem, né? Ver o que está errado, o que está certo, recuperar aí os jogadores e, quiçá, trazer mais peças, né? Porque o Campeonato Brasileiro está batendo na porta e eu sempre digo aqui, o Vasco ainda não está totalmente preparado. E não é porque perdeu para o Flamengo, não. Não é não. Porque a gente vê quando o Vasco pega equipes com mais qualificação, com um elenco mais versátil, o Vasco tem dificuldades, né? E o Campeonato Brasileiro vai ter, jogo após jogo, são equipes aí, Corinthians, Santos, Palmeiras, equipes buscando aí uma hegemonia do futebol brasileiro, e o Vasco vai enfrentar essas pedreiras pela frente. Então, por isso, precisa ser corrigido o quanto antes, né? O Fábio Carrilli, quando chegou ao Vasco, prometeu aí um time valorizando a posse de bola, compacto, mas até o momento a gente não viu isso, mesmo nas vitórias. A gente percebe que o Vasco não está preparado, né? É um time fisicamente muito abaixo, né? Em que pese o Fábio Carrilli agora há pouco na coletiva ter elogiado o preparo físico do Vasco, dizendo que isso não é um problema, mas é sim, o Vasco está fisicamente abaixo dos demais, precisa corrigir isso, precisa recalcular a rota desse preparo físico para entrar numa maratona que vai ter pela frente aí, como Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Não é só elenco, não, precisa ter físico para superar as adversidades aí, os obstáculos que terá no meio do caminho. E, a meu ver, o Vasco precisa de um melhor encaixe. Tudo bem, o Vasco teve jogadores chegando ontem, né, reforços aí que ainda estão se adaptando. O Nuno Moreira aí, uma grata surpresa, né, porque vem aparecendo bem aí, hoje fez o gol aí do Vasco diante do Flamengo e diante do Nova Iguaçu fez uma boa partida. Então, isso é uma coisa boa, mas o Vasco ainda está devendo demais. Ainda está devendo demais. O Vasco não consegue uma sequência, não consegue engatar aí uma sequência de uma regularidade, digamos assim, no meio do jogo, né? Uma atitude, uma postura de um time aí que corre atrás, que busca, não consegue manter uma organização. Vamos nos ater ao jogo de hoje, que foi a vitória do Flamengo, a derrota aí do Vasco por virada, né? O Vasco, até os 30 minutos, até quando fez o seu gol, vinha adotando uma postura boa, condizente com o que se pedia de um time, né? Em que pese aí poucas ações ofensivas, mas o Vasco estava se mostrando até então, né, um time organizado, marcando com vontade, com entrega, e conseguiu chegar ao gol através do Nuno Moreira. Acontece, meus amigos, que o futebol você tem que manter, é regularidade. E o Vasco fez o gol e parou de jogar. Parou de jogar, deu campo para o Flamengo. O Flamengo se criou com um elenco muito mais versátil, com a Arrascaeta, com o Gerson, com outros jogadores que desequilibram, e chegou ao gol aí do Bruno Henrique. Aí vocês podem dizer, Marcos, mas foi impedimento, não foi impedimento, o VAR foi muito rápido. Eu costumo dizer o seguinte, eu não gosto muito de misturar a arbitragem, porque parece que a gente usa isso como uma muleta, né, para as derrotas e esconde as coisas ruins do time. Porque eu sempre digo, mesmo nas vitórias, há problemas. Mesmo nas vitórias. Não é só nas derrotas que a gente tem que apontar os lados negativos, não. Na vitória, acima de tudo. Eu,
A meu ver, acho até que o Bruno Henrique estava mais avançado, acho até que a decisão do VAR foi muito rápida, né? Que se fosse na CBF, nesses jogos do Campeonato Brasileiro, teria demorado até demais. Inclusive, se fosse a favor do Vasco, né? Eu acho que demoraria eternamente. Mas aí são outros 500, né? Eu não vou aqui culpar A ou B, dizer que isso influenciou no resultado, se não influenciou. Eu acho que o Vasco teve uma postura num tempo, mais uma vez, e no segundo tempo deixou muito a desejar. E o Flamengo, que nem precisava, ainda estava com a vantagem aí, fez o gol e ainda conseguiu jogar muito mais que o Vasco no segundo tempo, conseguiu criar muito mais oportunidades e conseguiu chegar ao segundo gol da partida, né, o gol da virada. Infelizmente, o Vasco com uma atuação muito ruim no segundo tempo, né? Um time com muitos erros técnicos, erros individuais, frouxidão ali na marcação, a saída de bola muito deficitária. E o time, quando o Carille fez as mudanças, ainda continuou, né? Seguiu desorganizado, teve a infelicidade do Coutinho sentir de novo, ele não consegue engatar aí uma sequência. E aí quando a gente acha que o Payet vai render, que vai decidir, que vai melhorar a situação, também deixa muito a desejar, totalmente apagado. Lodi Augusto, muito afobado, né? Deixando muito a desejar também. Deu aquele chute no final lá, mas nada assim que enchesse os olhos, né? O Benjamin Garrett também, já no final, totalmente com o time exposto. Enfim, o Vasco praticamente meio que desistiu, né? Quando tomou aquele segundo gol, então, desistiu por completo, perdeu o ímpeto, perdeu ali a atitude. A torcida do Vasco queria que o Vasco tivesse uma atitude do início ao fim, buscando com ímpeto, com vontade. Mais uma vez, a equipe vascaína deixa muito a desejar num confronto contra o seu maior rival, né? Lamentavelmente, né? Eu que já assisti muitos jogos na época de Roberto Dinamite, na época de Romário, na época de Tita, Zé do Cabo, jogadores assim que não gostavam de perder nem em competição de cuspe à distância, né? O clássico contra o Flamengo era sempre tratado aí como uma verdadeira final de Copa do Mundo, né? E ultimamente a gente vem deixando muito a desejar, o Vasco amargando aí derrotas atrás de derrotas, resultados negativos, infelizmente. Mas agora o aviso foi dado. O Vasco precisa melhorar se quiser pensar em algo mais no Campeonato Brasileiro. E se não quiser passar vergonha no Campeonato Brasileiro. Vejo uma equipe ainda refém de peças, vejo uma equipe que ainda não se encaixou técnica e taticamente, e vejo uma equipe ainda faltando mais brilho. O Vasco tem jogos que o Vasco entra com muita vontade, com dedicação, com disposição, e outras que deixa a desejar em alguns momentos específicos. O Vasco precisa se reforçar, isso é fato, né? O Vasco precisa que os seus reforços entrem aí, se condicionem fisicamente, precisam também. Assim como a equipe precisa melhorar o preparo físico. O preparo físico do Vasco está muito aquém. E, acima de tudo, o Vasco precisa manter um equilíbrio, uma regularidade. Campeonato Brasileiro não é brincadeira, os exemplos já foram dados aí. Se o Vasco quiser pensar em algo mais, precisa melhorar e muito. Tem tempo para isso? Tem. Tem cerca de 20, 21 dias para isso. Pelo que o Carille falou, o Vasco deve fazer aí 2 jogos treinos contra equipes mais qualificadas para testar esse time e fazer os devidos ajustes para o decorrer da temporada. Mas eu digo mais, o Vasco precisa de muito mais. Precisa de um fator novo, precisa de mais equilíbrio, precisa de muita coisa. Se não quiser passar vergonha no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco está de saco cheio, não aguenta mais essas situações ano após ano, né? E ainda tem gente que encontra algumas situações para usar isso como muleta, né? É triste, mas não dá para passar pano. Eu aqui, quando acho que está certo, eu vou elogiar. Se estiver errado, eu vou criticar. Então, essa é a situação do Vasco no momento. Agora, torcedor, eu gostaria de ouvir você.
Como é que você viu essa atuação do time do Vasco hoje, principalmente no segundo tempo, quando o Vasco precisava de um resultado e a equipe adversária que não precisava conseguiu jogar muito mais e o Vasco sentou ali. Como é que você vê aí a situação do Fábio Carille, né? Já está sendo criticado, já está sendo pressionado pela torcida. Será que o treinador chegou mesmo com prazo de validade do Vasco? Será que ele engata nesse Campeonato Brasileiro? Então, comente, participe. Amanhã a gente está de volta. Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve.